Nós estamos de volta com Política Cruzada, estamos debatendo os pontos eleitorais que foram, da legislação eleitoral que foram alterados com essa reforma, se é que eu posso chamar de reforma, que foi feita recentemente pelo Congresso Nacional. Foi batido o martelo no último dia 7, inclusive com sanção presidencial. Já está valendo para o ano que vem. Nós estamos tentando traduzir isso para você que está acompanhando, porque você quem vai escolher ou vai ajudar a escolher o próximo presidente, o vice, os senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. Então, nada melhor do que estar bem a par dessas mudanças. Doutora Daniela, agora há pouco a gente falava sobre a distribuição dos recursos e tocamos no ponto da cláusula de barreira. Para você que está acompanhando em casa, é um assunto que já vem de longa data, já foi lembrado aqui pelos nossos debatedores de hoje, de que ela surgiu lá em 2006, teve a aprovação, mas o Supremo Tribunal Federal parou naquele momento essa discussão, dizendo que ela era inconstitucional. O que é essa cláusula de barreira? Então, naquele momento, lá próximo ao ano de 2006, quando o Supremo declarou que era inconstitucional, o que ele levou em consideração? O pluripartidarismo. Então, o Supremo simplesmente levou em consideração isso. Só que o que foi acontecendo de lá para cá? Vários partidos foram sendo criados, porque todo partido tem direito ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. O que a gente começou a ver? Partidos que, na verdade, usavam essa verba pública para ter uma estrutura praticamente de fachada. Isso, óbvio, eu estou falando assim, um caso ou outro, mas existe. E chegava, nas vésperas de alguma eleição, ele se aliava a outros partidos, criava coligação e vendia o seu tempo de rádio e TV, né? Vendia mesmo. Então, em razão disso, houve uma mudança de entendimento, inclusive dos ministros do Supremo, que alguns deles eles já deram declaração nesse sentido, de que a cláusula de barreira, da forma como foi colocada nessa reforma, ela tem um ponto positivo nesse sentido. Por quê? Ele impede, se aquele partido ele não conseguir, no caso das eleições de 2018, 9 deputados na Câmara dos Deputados e lá em 2030, 15, porque ela é gradativa, a cláusula de barreira, ele não fará jus às verbas do fundo partidário, ao fundo eleitoral, né? E também ao tempo de rádio e TV. Ele pode até existir, mas não vai ter direito a existir. O que eu espero disso? A minha percepção pessoal é de que nós, ainda que surjam novos partidos, tem que ser partidos verdadeiros, né? Com plataformas políticas reais. Não simplesmente criar um partido hoje ou outro amanhã com o objetivo espúrio, né, que a gente pode falar, de pensar numa eleição seguinte que ele pode se aliar a outro para vender o tempo dele. Então isso também não é correto. Até porque já se falou nesse caso de que vai ser proibido, não nessa eleição de 2018, mas na de 2020, que é a coligação de partidos. Então, quer dizer, já cria a cláusula e impede as coligações, então já está forçando o partido a trabalhar. Trabalhar, exatamente. Se ele não trabalhar, ele não vai conseguir esse espaço. Que também não faz sentido, né? A nossa Constituição, ela autoriza, né, o pluripartidarismo, mas nós temos também que lidar com que os partidos eles têm ética para trabalhar na política. Porque se você criar uma estrutura, um diretório estadual, regional, municipal e dinheiro público sendo gasto nisso para absolutamente nada, sem nenhum tipo de movimento, né, com a população, com o cidadão, não faz o menor sentido. Doutor Alexandre, com relação a isso que a gente estava falando, um complemento da cláusula, exatamente. A cláusula e também as coligações. A gente teve exemplos já no passado, PMDB e PT caminharam juntos na federação e caminharam juntos aqui em Minas. Na federação, o PMDB se afastou, já ficou muito claro isso, né, de que organizou uma possível retirada do PT e conseguiu, por meio do impeachment, né? E o PMDB assumiu. Aqui em Minas até iniciaram algo desse tipo. PMDB e PT estão rompidos aqui em Minas Gerais. O vice-governador disse que não faz mais parte do governo e ensaiaram, num dado momento, a possibilidade de se tirar o governador Fernando Pimentel do poder e o PMDB assumir. Ou seja, lá atrás fez uma coligação e não se fala, e isso se rompeu depois. Agora fala-se numa federação de partidos para se assumir um compromisso, mas depois esse compromisso tem que ser levado até o final. Não pode haver esse tipo de rompimento.
Pode ser benefício isso ou não? Sim, não necessariamente nos termos com os quais nós estamos trabalhando agora. Algumas coisas eu colocaria para reflexão. Primeiro, a cláusula de barreira com constrangimento financeiro e de meios de comunicação é uma coisa, mas ela também pode ser estabelecida, inclusive privando o partido sem expressão de representação nas cadeiras parlamentares. Em vários países do mundo isso funciona. Você estabelece assim, ó, se você não tiver 5, 8, 10%, você teve 3, 2, você teria um certo número de deputados? Não. Não vai ter nenhum. Porque você não tem representatividade. Isso é uma coisa para a gente discutir também, certo? E não estou falando de nenhum sistema autoritário, ao contrário, democracias parlamentares consolidadas no mundo fazem isso, tá? Bom, até usando exemplos de fora para nós refletirmos. A Alemanha é um caso clássico, né? Eles vão dizer, muitas pessoas dirão, mas isso vai tornar impossível essa coexistência plural. O Partido Verde ficou anos, na década de 70, como um agrupamento de pessoas preocupadas com a questão do desarmamento nuclear, preocupado com a poluição ambiental na Alemanha. 1, 2, 3, 4, 5%. Verdade é que nas últimas 2 décadas não há formação de gabinete na Alemanha, não há eleição parlamentar na Alemanha que os verdes não tenham sua representação, estão lá, quer dizer, foram conseguindo e isso permitiu a sua afirmação como partido. Né? E às vezes até coisas novas, como o Partido Neonazista, que na última eleição conseguiu seus 13% e está lá. Bom, de outra parte, é interessante, Rick, eu vou aqui fazer um pequeno exercício de reflexão, até com uma ousadia. É como se o sistema brasileiro ele funcionasse com uma cabeça que não necessariamente consegue transmitir seus comandos para o corpo. Entendo. Se nós olharmos o histórico da Constituição de 88 para cá, as eleições presidenciais, com exceção da eleição presidencial de 89, né, em que houve a eleição do presidente Fernando Collor, curiosamente, as nossas eleições presidenciais consagraram um bipartidarismo de fato. Todos os pleitos PT e PSDB. Então, a cabeça do executivo, parece que você tem uma consolidação num sistema bipartidário, como acontece, por exemplo, no sistema presidencial americano, que é típico. 2 partidos disputam e uma série de outros rodeados. Aí quando eu digo, eu usei essa figura, que parece que a cabeça não consegue transmitir os comandos ao corpo, quando nós olhamos para legislativo federal, legislativo estadual e municipal, ou mesmo a composição dos executivos estaduais, aí, por exemplo, nós temos o PMDB como um partido fortíssimo na conquista de executivos estaduais, sem nunca ter um candidato viável ao executivo federal, e aí começam as coligações e tal, como você disse. De outra parte, e a senhora Daniela mencionou muito bem, aí nós temos ilustres P de alguma coisa aí, que provavelmente as pessoas não têm a menor ideia do que significa aquela sigla, não sei nem se seus dirigentes partidários muitas vezes têm ideia do que são essas siglas. Conheço pelo menos a ideologia daquilo que ele está frequentando. Que, na verdade, você acaba se aproveitando dessas beiradas. Então, você tem recursos, você consegue fazer barganhas, especialmente na esfera municipal. Okay? Você tem uma pulverização impressionante. É aquele líder comunitário que, na verdade, você faz um arranjo, ele tem lá sua filiação no partido alguma coisa, no jogo ali ele tem 300 ou 400 votos no bairro e você monta um verdadeiro puzzle, né? Um quebra-cabeças. Vira assessor de alguém, vai trabalhar na secretaria tal, se torna secretário de alguma coisa. Exatamente. Isso é um drama do sistema partidário com consequências para o sistema eleitoral brasileiro, não é? E, assim, ó, só para também termos absoluta clareza e justeza na nossa análise. Também existem partidos pequenos que são fortemente ideologizados. Não é? Isso também é fato. Tem lá seus 2% há décadas, representam uma ideologia fortemente consolidada. Esses vão penar com esse processo. Vão penar com esse processo. Não tenho a menor dúvida disso. Essa semana, não sei se todos os telespectadores tiveram oportunidade, mas alguns jornais, de uma maneira muito interessante, alguns órgãos da imprensa brasileira já começaram até a simular algumas tabelas. Quem está no jogo e quem está fora do jogo. E quem pode estar fora ano que vem. Exatamente, já com a aplicação dos percentuais, né, dos coeficientes, né, no processo eleitoral. Então, nós percebemos o quê? Na verdade, na forma como foi montada, e a gente vai voltar um pouquinho à discussão do bloco anterior, quem era grande está deitado na rede sem a menor preocupação. Está despreocupado. Eu pensei exatamente nisso aqui agora, porque você não tem como desvincular a questão da cláusula de barreira do fundo, da forma como ele foi imposto.
Porque o que o doutor Alexandre falou, que é claro que a gente sabe que existem partidos fortemente, com fortes ideologias, partidos com essa representatividade política muito forte, mas que são tradicionalmente pequenos, de minorias mesmo. Só que esses, justamente por serem minorias, vão receber o quê? 2% desse valor. Então, por isso que eu falei no início que esse fundo ele vai sedimentar um status quo que nós estamos vivendo há anos. Só deixa eu tentar, então, traçar um paralelo para a gente para tentar traduzir ainda melhor, né, para a população. Pensemos assim, se é que eu posso classificar dessa forma, esses partidos menores que têm ideologia, que às vezes vão para lá e defendem uma bandeira mais próxima da população, esses partidos vão receber menos recursos para continuar divulgando esse trabalho e brigando dessa forma. Já os grandes partidos que têm 40, 50, 60 deputados, que às vezes não representam tanto a população, mas representam a si mesmo nas negociações com o governo. E sequer tem tanta solidez ideológica. Exatamente, porque você tem gente de tudo quanto é forma. Esses vão receber muito dinheiro. Vão ser, exatamente. Exatamente. Esses vão ficar tranquilos. E o que essa reforma fez, então? Eu digo assim, ó, a reforma, você pegou uma casa bastante empoeirada e deu uma passada no aspirador. Só. Tirou um pouco por cima para dar uma resposta para a Lava Jato. Exatamente. Mas então, os problemas estruturais, eles continuam. Tanto que, vamos até falar com uma dose de justiça. Do ano passado para cá, houve uma pluralidade de propostas circulando no Congresso. Né? Distritão, distritinho, distritom, lista fechada, lista aberta, lista fechada. Né? Alguns já começaram a aventar, inclusive, coisas vamos dizer assim, de maior envergadura, como, por exemplo, a própria implantação do sistema parlamentar de governo, abandonando o sistema presidencial de governo e tal. Bom, por que não andou? Não andou por uma série de razões. A primeira é essa que nós acabamos de diagnosticar aqui, porque, afinal de contas, ninguém vai cortar a própria mão. Né? Eu vou fazer uma reforma, eu deixo o cargo, o próximo que vier. Não funciona assim. Até assim, eu acho que foi de uma maneira bastante generosa que houve a estipulação desse cronograma de implantação até 2030. Né? Quer dizer, daí dá tempo, né? E sentisse, exatamente isso, porque se não for bom... E também não é tão difícil votar uma lei nova. E seguindo a tradição do direito eleitoral, a chance de haver uma nova alteração legislativa até 2030 é gigantesca. Né? Pode acontecer até para 2020 já. É impressionante que, né? assim, na última década, eu posso estar equivocada, mas acho que de 2 em 2 anos... Tem sido a média. Tem sido mais ou menos isso. Alterações, assim, e muitas alterações, assim, totalmente transformadoras. Né? Vamos lembrar a última eleição de prefeito aqui em Uberlândia. Vetou-se a doação de empresas. Sim, né? sim. Podia pessoa física. Mas para essa, a doação de empresas continua vetada. Entretanto, a pessoa física pode doar num limite maior, porque antes tinha limite, agora não tem mais. Ele pode complementar a campanha dele. Eu espero gastar, sei lá, vamos falar aí, 2,5 milhões de reais, que eu acho que esse valor também é pouco, se gasta muito mais do que isso. Para minha campanha de deputado federal. O fundo partidário garantiu para a minha campanha, sei lá, 500 mil reais. Ok, faltam 2 milhões ainda para chegar ao teto que pode. Eu vou pôr do meu bolso. Mas peraí, qual a justificativa de alguém colocar 2 milhões de reais numa campanha, sendo que o que ele vai receber em Brasília, talvez, como deputado, talvez não seja tanto assim, seja próximo disso nos 4 anos. Mas é isso que o eleitor tem que ficar atento, né? Tem que entender esse cálculo, né? Esse cálculo. E aí eu vou insistir, né? Não que isso seja qualquer solução ou mágica. Por outro lado, cabe refletirmos se realmente, né, a contribuição ou financiamento das pessoas jurídicas é a razão de todos os males, ou se é melhor adotarmos um sistema de absoluta transparência de todos os recursos. Né? Até porque, do modelo que está, cá entre nós, a gente sabe que pode sim haver uma entrada de recurso aí de um CNPJ que não quer aparecer, como aconteceu, né, na própria Operação Lava Jato, está mostrando isso. A JBS foi a grande financiadora das últimas 2 ou 3 eleições presidenciais com muitos recursos, desde o Lula, as 2 do Lula, as 2 da Dilma, muito recurso. E se a gente não tomar o devido cuidado, não fizer o verdadeiro pente fino, não fiscalizar com lupa em cima, qual a garantia que a gente tem de que não vai continuar entrando dinheiro?
Sim. Esse tipo de dinheiro. E nessa reforma também é importante destacar que está permitida, institucionalizada a famosa vaquinha. Né? Inclusive por via eletrônica. Assim, hoje, o candidato, o partido, eles podem contratar, eles vão poder contratar já em maio de 2018 uma empresa para que a empresa recolha doações. Faça captação de recursos para ele. Todas essas doações têm que ser feitas por pessoas físicas. Essa empresa terá que fazer a sua... perante a Justiça Eleitoral, terá que ter autorização do Banco Central para atuar, tudo isso. Mas agora, veja bem, além das doações diretamente feitas ao candidato, nós vamos ter uma empresa escolhida pelo partido ou pelo candidato para fazer isso. Tudo bem que ela vai ter que ser registrada na Justiça Eleitoral. Agora, quando você fala de transparência, então você imagina a dificuldade dos atores da Justiça Eleitoral que eles terão em 2018 para frente para poder identificar doações. Sim. Como fiscalizar isso tudo, né? Porque vamos pensar aqui, digamos que aqui, só pela cidade de Uberlândia, porque o candidato ele tem a base eleitoral, vamos citar que sejam aqui, nós tenhamos aí pelo menos 15 ou 20 candidatos a deputado estadual, tenhamos mais uns entre 5 e 10 candidatos a deputado federal. Como é que vocês promotores, os senhores promotores, vão conseguir fiscalizar isso tudo com esse poder de pente fino, de aprofundar, de ir nos detalhes da coisa? Mas é muito difícil, é muito complicado. Primeiro que nós não temos grandes acessos, né, a esse tipo de controle. Né? A Operação Lava Jato, certa vez, um dos colegas do Ministério Público Federal, eles falaram que é impossível você identificar um caixa 2 numa campanha eleitoral se a pessoa não vier e falar. Então, nesse ponto, eu costumo dizer, literalmente só com uma delação premiada para que se chegue a esse lícito eleitoral. A esse nível todo que nós tivemos, né? A gente vai fazer um breve intervalo, rapidinho. O doutor Valmont comenta isso na volta.